Olá, hoje eu vou começar com um relato de projeção astral de lucidez contínua. Eu estava fazendo o curso da IAC, o Programa de Desenvolvimento da Consciência. Na época, eu acho que agora até as aulas já são gravadas, na época era no final de semana, mas era interessante que a gente podia contar para o professor, né? Eu contei para a professora no dia seguinte. Então era do sá a gente tinha aula no sábado e no domingo, então foi interessante que eu pude contar. E foi justamente entre o sábado e o domingo que eu tive essa experiência. Eu me lembro que nós tínhamos feito técnicas de movimentação energética, e uma técnica, ela é muito bobinha, mas tipo, pra mim funcionou, mas eu também acho que era questão dos mentores, eu acho que foi patrocinado, eu não mereci não. Eu já vou contar até por que eu acho que foi patrocinado, mas a técnica é de ficar olhando para o dedo e fica. Aí vai e vem devagarzinho olhando. E faz isso por um tempo que você conseguir, né, não me lembro detalhes, porque tem alguns anos também, essa essa experiência. Enfim, eu tinha feito é porque eu tô tentando lembrar aqui. Eu acordei no meio da noite, eu tinha feito as técnicas e tal. E acordei no meio da noite sentindo o estado vibracional. Eu ainda não falei sobre o estado vibracional, mas na minha linguagem, o meu parâmetro é como se tivesse um formigamento de corpo todo. Não é como se a perna tivesse dormente, porque não tem aquela sensação de endurecimento, de dor, né. Não, ela é mais forte, pelo menos pra mim, geralmente nas pernas. É até mais forte do que nos braços, é onde eu sinto mais. Então eu acordei em EV, e eu pensei: "Nossa, eu vou projetar". Porque na época eu tinha muito pouca experiência, né, eu acho que até hoje pode ser que eu fique com medo, mas assim, eu fiquei com receio e pensei: "Nossa, eu não vou porque eu não vou dormir". Tipo, eu acordei e parece que eu estava muito agitada. Mas eu acabei dormindo, e no que eu dormi, eu saí do corpo. Vamos usar o Batman de novo, como se fosse uma catapulta, assim, né, tipo, tá o corpo astral, tá o corpo físico, o corpo astral foi como se eu saísse assim e tivesse ficado em frente à minha cama. Então ali, eu ainda tinha medo de sair do corpo e tal, e eu tinha tido aquela experiência, eu não sei se eu contei, se eu se tá no vídeo depois desse ou no dia antes, que foi aquela que eu acordei no centro espírita. Eu acho que tá no vídeo seguinte, mas enfim, eu acordei no centro espírita e lá eu me senti muito à vontade, muito segura. A partir daí, sempre que eu acordava fora do corpo, que eu tinha lucidez, eu tentava ir pra lá. E foi o que eu tentei fazer. Eu olhei na parede em direção ao centro espírita e fui. Eu queria atravessar a parede como um fantasma e tentar ir para o centro. Daí eu fui, pá, bati na parede. Então eu pensei, falei assim: "Eu vou pela porta". Aí eu bati na porta também. Mas foi tão tão real, parecia tão físico, que eu pensei, falei: "Nossa, será que eu acordei mesmo? Será que eu levantei mesmo?", porque eu senti a saída direitinho. Daí eu pensei: "Eu vou olhar para o meu corpo", e eu tinha medo, mas até hoje eu não vi, eu nunca vi meu corpo deitado. Aí que eu olhei pra cama, não tinha ninguém. Eu até perguntei para professora, ela falou que foi porque eu saí em outra dimensão, onde tinha plasmado as características ali do do quarto. Depois, eu tentei girar a maçaneta da porta. No intervalo, quando eu achei que eu tinha acordado mesmo, que eu tinha levantado mesmo, eu girei a maçaneta da porta, ela girou e não abriu. Aí que eu saquei, falei: "Não, eu tô mesmo", aí que eu confirmei, eu tô mesmo fora do corpo, né.
e olhei a cama vazia. Aí aí eu fui para o outro lado do quarto, eu lembro de ter visto um passarinho, muito perfeitinho, muito bonitinho. Aí, depois um cachorro, eu acho que foi um cachorro. E ele aí eu fiquei com medo dele, no que eu fiquei com medo, o corpo puxou de novo, e eu senti esse retorno e acordei em estado vibracional. Daí aí eu dormi, saí de novo do corpo. Só que dessa vez, vamos colocar aqui que fica mais legal. Só que dessa vez eu saí assim, ó, girando, girando para o outro lado. Eu não me lembro depois dessa segunda parte eu não me lembro o que que o que que aconteceu. Mas essa é uma situação, já que hoje nós vamos falar sobre a diferença de sonho e de projeção astral. Essa é uma das poucas situações em que nós podemos ter certeza de que foi uma projeção astral. E que é a saída de lucidez contínua. Então eu saí, voltei sem perder a lucidez. Eu tive o EV, né, senti EV também, é um forte indício de que é projeção astral e não um sonho. Mas honestamente, sabe quando você estuda tanto uma coisa que você fica meio confuso? Eu fui desse jeito hoje. Eu fui ler o Projeciologia, né, dessa parte, eu assisti um vídeo do Nancy também, em que ela até comenta eu até encontrei aqui um no site do fórum do GVA. Olha só o que que eles falam sobre, é um é um fixo, é um que o Sandro fixou. Foi sonho ou projeção? Regras básicas para facilitar a comunicação. Se durante uma experiência aconteceu, você sabia estar fora do corpo, chame de projeção. Se não sabia, chame de sonho. Eu passei muitos anos acreditando nisso. Então, eu classificava, aí basicamente eu simplificava assim: tudo era sonho e quando eu tinha lucidez era projeção. Por que é importante essa classificação, né? Na época, eu fazia muito, eu até tinha que voltar a fazer, que é, eu, eu acho que eu não comentei isso em nenhum vídeo, que é pegar um calendário e riscar as experiências lúcidas. Eu até passo como sugestão para vocês, tipo num calendário ou então esse aqui é na agenda, um mapeamento de hábitos. Então aqui tem o dia e aqui tem os quadradinhos. Então no quadradinho que fica branquinho é porque eu não lembrei da experiência. Se eu lembrei da experiência, se eu não lembrei, eu só coloco um pontinho. Se eu tive uma lucidez, né, 100%, ele fica roxo. Se eu tive o semilúcido, ele fica azul e o sonho fica verde. Então, nesse quadradinho aqui que vocês viram que tinha uma sequência que tinha um só amarelinho, e o amarelinho eu tinha colocado 25% de lucidez. É, mas para a gente ter um visual ali, se você for fazer realmente, for se dedicar, fazer técnica todo dia, movimentar as energias todo dia, é interessante ter um local em que você possa ter um desenho, algo rápido para ver o seu desenvolvimento na, na projeção astral. Então, te indico a fazer isso. Sobre então, aqui, só que para fazer isso, a gente tem que entender um pouquinho o que que é sonho, o que que é projeção. E até eu vi um vídeo da Nancy estudando para falar sobre isso. Ela falou que não é tão simples assim. Até porque, não lembro qual que foi o argumento dela. Essa daqui é uma visão minha. Nós também temos os sonhos lúcidos, né? Nós sabemos que estamos fora do corpo, porém ali em volta está cheio de elemento
de elemento onírico. Eu estudar sobre isso, para mim foi mais complicado, me deixou mais em dúvida ainda sobre o que é sonho e o que é projeção, mas nós vamos dar uma olhadinha aqui na assim, algumas coisas são absolutamente claras. Sabe o que na real eu tenho dificuldade? Porque como eu sou uma pessoa muito observadora, eu raciocino bastante, né, durante o dia, trabalho o dia todo, praticamente não assisto televisão, às vezes alguma coisa passiva que eu faço é ficar um tempinho no Instagram, mas mesmo assim tem até alguns dias que eu nem pego. Então fora do corpo eu raciocino muito. Eu sempre estou observando, eu estou com aquela visão, assim, prestando atenção nos detalhes, então vocês vão ver que também os detalhes, essa questão da visão, também é um indício de projeção astral. Eu passei a ter muito mais dificuldade de ter certeza quando algo é um sonho do que quando é projeção astral. Sendo que é muito mais fácil lembrar de sonho do que de projeção astral, porque no sonho, essa ele acontece no nosso cérebro físico, é físico com físico. A projeção astral, ela vai acontecer onde? Vai acontecer no cérebro extrafísico, enquanto que o físico tá aqui sonhando, né, o extrafísico tá passeando no astral. Então aqui o físico e o extrafísico. Então acontece que às vezes, se o corpo astral, ele não foca tão bem quanto o meu celular, essa câmera, por isso que a qualidade tá ruim, que eu tô com a webcam. Então o pra uma coisa é você sonhar, tá, no cérebro físico, lembrar no físico. Outra coisa é você ter uma experiência com o cérebro no astral e transferir para o físico, lembrar e ainda interpretar corretamente. E a gente ainda tem a questão de memória, que a nossa memória é muito ruim. Nossa memória é uma vergonha. Nós não fomos projetados para lembrar, então precisamos de um esforço para rememoração. Então eu vou mais uma vez compartilhar a tela. Deixa eu ver onde é que está aqui o Projeciologia, nossa bíblia do nosso estudo. Tá, espera deixa eu pensar. Espero que dê pra viver bem. Deixa eu ver aqui como que a letra fica maior. Eu acho que aqui. Pra mim já não dá pra ler. Deixar aqui. Então tem uma parte aqui bem grandona, imagens oníricas, projeção consciente e sonho. Algumas partes são, que fala? É porque o Valdo parece que ele gostava de esgotar tudo que tinha sobre o assunto, mas a parte que eu quero que a gente dê uma olhada é nessa daqui, ó, paralelos entre sonho e projeção consciente. Esse daqui vai ser um vídeo para você ouvir, assistir várias vezes, para é igual essa leitura, já fiz essa leitura aqui várias vezes e sempre tem alguma coisa nova, é um capítulo mais complicadinho. Enquanto isso eu tô baixando outro vídeo aqui.
Então vamos lá. Os caracteres diferenciais básicos entre o sonho natural comum e a projeção lúcida da consciência para fora do corpo humano são bem marcantes e podem ser classificados, de modo geral, em subjetivos, individuais, objetivos e públicos. Início. Então, é o que eu falei aqui antes, quando a gente sente a projeção, percebe ali a saída, eu tive todos os elementos, né? Foi igual ele tá falando aqui, vibracional. Então, eu tive o estado vibracional, a decolagem, eu decolei, consciência, eu tive consciência o tempo todo na, na experiência, mas vamos lá. No sonho, a consciência encarnada não começa a sonhar desde o estado da vigília física ordinária. Na projeção consciente, há episódios com a manutenção da condição da consciência contínua desde o estado de vigília, ou seja, antes, durante e depois da experimentação projetiva, sem lapso ou solução de continuidade da lucidez consciencial. Então, essa questão da lucidez, do início até o fim. No sonho, não surge nenhuma condição que se possa interpretar como sendo estado vibracional intenso, fenômeno peculiar único, que ocorre com frequência antes e depois da projeção consciente, de maneira inquestionável para o projetor. Então, sempre que a gente sente o estado vibracional, é um forte indício de que nós estamos projetados. No sonho, não surge nenhuma condição que se possa interpretar como sendo estado vibracional intenso, essa aqui já foi, né? No sonho não sobrevêm os estranhos sons intracranianos, típicos característicos da fase de interiorização consciencial e, menos frequentemente, da fase de decolagem, quando a consciência se projeta através do psicossoma. Então, às vezes, a gente sente dentro da cabeça. A impressão para mim é que o cérebro faz crack, crack. Tem uns, como se ele estivesse estalando lá dentro. É interessante. No sonho, continuando, decolagem. No sonho, não há impressões conscienciais do ato da saída para fora do organismo humano. Na projeção, a decolagem lúcida, na experiência projetiva de consciência contínua, que é essa que eu tive, é fascinante e única. No sonho, em razão da sua inoperância, a consciência encarnada nem sempre pode determinar as imagens oníricas à vontade, mas atua de modo de espectadora ou semi-espectadora de um espetáculo que se desenrola à sua revelia, sem nenhum controle consciencial. Pois, na verdade, não sonhamos, somos sonhados. Sofremos os sonhos, somos os objetos do sonho. A consciência projetada, em geral, dirige os atos extrafísicos e dispõe de capacidade decisória igual ao que sucede no estado de vigília física ordinária, porque somos agentes dos acontecimentos extrafísicos aos quais estamos integrados, falando, atuando, movendo-nos realmente. Ah, me lembrei de outro detalhe também, que essa versão aqui do Projeciologia, ela é de 1986. Então, nela ainda não tem todos aqueles termos do Valdo Vieira, por isso que a leitura ela é mais fácil. Atividade. No sonho, a atividade mental é habitual. Na projeção consciente, a atividade íntima da consciência transcende em riqueza o próprio estado de vigília física ordinário. O que eu acho que é isso daqui? Teve uma vez que até me lembrei agora. Eu estava no. Foi na época da pandemia, no início da pandemia, eu e o Davi nós tínhamos viajado, nós estávamos lá na Chapada dos Veadeiros. Então, um local cheio de cristais, a gente alugou uma casa no meio do mato, estava no meio da natureza. Então, numa situação ótima para projetar. Então, lá eu tive a experiência. Nossa, eu até tinha uma projeção muito interessante para contar. Vamos lá? Então vão ser dois relatos aqui. Eu tive
Em um deles, o que eu me lembrei com o que a gente tinha lido aqui, que era nessa questão da consciência, né, eu estava na época eu trabalhava em centro espírita, então tinha várias pessoas sentadas, o dirigente do centro, ele estava coordenando ali o serviço, e tinha algumas pessoas ali dando passe coletivo, enquanto que eu ia passando de cadeira em cadeira, pessoa a pessoa, e eu sabia ali o que que era para eu fazer. Eu sabia em quem eu deveria dar passe ou não. Como eu sabia? Não faço a menor ideia. Eu tinha lucidez de que eu estava acordada? Não tinha, mas eu estava lúcida para a situação. Deu para Deu para entender? Olha só. No sonho, a atividade mental é habitual. Na projeção consciente, a atividade íntima da consciência transcende em riqueza o próprio estado de vigília física ordinária. Hoje eu não sei, acordada eu não sei quem precisa receber um passe ou não, e também não sei se era passe, não sei o que que eu estava fazendo. Mas lá eu sabia o que que eu estava fazendo, mesmo, mesmo não tendo lucidez de que eu estava fora do corpo. Mas eu tenho outra história interessante sobre a lucidez. Eu acho que pode ter sido lá também, nesse mesmo local. Eu me lembro que era um lugar claro, parecia que eu estava alto, era como se fosse um prédio, estava num andar de cima. Me lembro de ter uma vista, assim, pro lado meu que era direito, eu estava nessa posição, a mesa na minha frente, e algumas coisas ali trabalhávamos. Estávamos trabalhando, então eu peguei um papel e fui levar para alguém. No que eu estava descendo o que parecia ser escadas, veio a consciência, falei: "Nossa, eu tô dormindo lá em casa, e agora?". E fiquei naquela euforia. Eu saí do prédio, fui pra rua, na rua tinha eu parecia assim, a lembrança que eu tenho hoje, né, eu não tenho certeza, mas parecia que tinha água, como se tivesse uma piscina, e parece que tinha tipo um ambulante, alguém carregando algum carrinho, alguma coisa, né. Então eu tentei fazer a técnica da Nancy de transformar o sonho lúcido em projeção astral. Então ali eu tentei elevar meu pensamento e pedir para os mentores, para me levarem onde realmente eu estava, e me coloquei à disposição para ser útil. Você consegue adivinhar o que que aconteceu? Eu senti como se uma mão gigante me envolvesse, assim, ó, me pegasse e fechasse dessa forma e me colocasse lá na escada. Então, já estava sem consciência, aí lá da escada eu desci a escada e fui levar o papel, sei lá, o objeto, para a pessoa que estava lá embaixo. E eu acordei muito intrigada com a questão da lucidez. Que às vezes nessa questão de, nossa, a gente tem certeza que é uma projeção astral quando nós estamos lúcidos, correto? Mas se o objetivo da projeção astral é crescermos, é estudarmos, é trabalharmos, é auxiliarmos os mentores, né, do que quer que eles estejam, trabalhando ali como auxiliares da Terra, do bem. Que é mais importante, a gente estar lúcido ou a gente terminar o trabalho? Que era mais importante? A minha lucidez ou eu finalizar a minha tarefa? Então, a partir dessa projeção, eu parei um pouco com essa fascinação com a lucidez. É óbvio que eu gosto, é muito bom quando a gente tem experiência lúcida. Faço técnica para estar lúcida, tento estar lúcida no corpo para estar lúcida fora do corpo, mas não
Não acho mais que seja absolutamente importante. O que é importante é o que o espírito tá fazendo, às vezes, porque lá ali naquele momento eu senti que eu passei uma primeiro passei vergonha, tipo: "Nossa, eu quero ajudar vocês", mas você já estava ajudando, foi só te dar consciência que você fugiu, mas também o que também é compreensível, porque eu tinha já essa influência da questão de transformar o sonho lúcido no em uma projeção astral, porque se é possível transformar sonho lúcido em projeção astral, então é possível que a gente acorde lúcido numa situação onírica. Como que ao acordar nós vamos saber diferenciar uma coisa e outra? Então vamos dar continuidade aqui, eu tenho mais alguns relatos que quando eu fui lendo a primeira vez, né, eu me lembrei e anotei ali algumas coisas. Então decolagem, consciência, consciência já lemos, né. Vamos lá, que esse daqui eu acho que eu tenho relato também. Decolagem, sons, os sons intracranianos falei, decolagem no sonho não é impressões conscienciais do ato de saída para fora do organismo no organismo humano. Na projeção, a decolagem lúcida, na experiência projetiva da consciência contínua, é fascinante e única, é bom mesmo. Consciência. No sonho, em razão da sua inoperância, a consciência encarnada nem sempre pode determinar as imagens oníricas à vontade, mas atua ao modo de espectadora ou semi-espectadora de um espetáculo que se desenrola à sua revelia, sem nenhum controle consciencial, pois na verdade não sonhamos, somos sonhados. Eu li, né? Sofremos o sonho, somos o objeto do sonho. Mas eu tenho um relato aqui sobre isso também. A consciência projetada em geral dirige os atos extrafísicos e dispõe de capacidade decisória igual ao que se sucede no estado de vigília física ordinária, porque somos os agentes dos acontecimentos extrafísicos aos quais estamos integrados, falando, atuando, movendo-nos realmente. Então eu vou colocar um relato aqui, você vai escrever lá para mim, seu relato é sonho ou se é projeção astral. Me ajudem, porque eu tenho dúvida mesmo. Eu estava numa pia, fora do corpo, abri a lucidez ali, então eu peguei e comecei a testar. Eu pensei, falei: "Será que estou num sonho lúcido? Então eu vou tentar". Aí eu pegava pilhas de pratos, jogava no chão e tentava controlar de maneira que eles quebrassem ou não quebrassem. Então eu jogava no chão e tentava fazer com que eles, ali pela energia, pela vontade, com que eles ficassem inteiros. Às vezes dava certo e às vezes não dava certo. Então eu não conseguia ali ter um controle pela minha vontade. Isso seriam e eu estava lúcida, mas eu não saí lúcida do corpo, eu acordei lúcida. Para vocês é sonho ou é projeção astral? Eu não Sinceramente, eu achava que era projeção astral, mas depois de ler isso daqui, não sei, na verdade isso daqui fez eu de bagunçar mais ainda a minha cabeça. Então se vocês puderem me ajudar e justificar, certeza absoluta não teremos, é só pra gente treinar mesmo, e tem problema? Não, não tem. É, mas se fosse sonho, será que teria mais? Porque eu imagino o sonho como uma alucinação, sabe, quando vai aparecendo coisas, coisas sem lógicas, coloridas ali. Então, mas não, a situação, a imagem era tudo paradinho, era tudo estático, mas certeza não tem. Atividade. No sonho, a atividade mental é habitual. Na projeção consciente, a atividade íntima consciência transcende e enriquece o próprio estado de vigília física ordinária. Essa daqui, eu até tinha dado aquele outro exemplo do passe, né. Raciocínio.
No sonho, o raciocínio integral não atua com facilidade. Então, daqui a gente já imagina que essa questão dos pratos eu estava raciocinando com facilidade, né. E esse daqui também, pra mim, eu raciocino muito. Eu acho muito difícil ter certeza de que algo é sonho, eu não sei, sinceramente. Mas que é projeção é mais fácil, você não acha? Qual que é a sua opinião? Escreve pra mim, deixa eu saber, eu fico curiosa de achar que vocês estão achando, né. Ontem eu tô gravando esse vídeo no domingo, eu coloquei lá o primeiro vídeo do do curso na sexta-feira. Daí já foram a última vez que eu olhei tinha sido 99 pessoas tinham assistido. Aí eu fico pensando: "Nossa, será que tá legal? Será que entenderam?". Teve muitas pessoas que escreveram, achei muito interessante, agradecendo, dizendo que estava gostando. E eu fico curiosa, né, é interessante que vamos bater um papo aqui. No início, já tem muitos anos que eu tenho o projeto, que eu tenho vontade de ter o canal no YouTube, mas por uma questão de solidão, sabe. Eh, eu tenho uma personalidade muito introspectiva e por gostar desse tipo de assunto, hoje eu convivo com mais pessoas que gostam desse tipo de assunto, mas no começo não, passei anos muito sozinha. Nem para o meu marido falava muita coisa. Com o tempo que ele foi se abrindo e tal, hoje já ele tem as experiências dele, então quanto a isso já melhorei bastante, já tenho mais pessoas que conversam, mas era meio solitário. E eu queria justamente para não ficar tão sozinha, e acontece o contrário, eu me sinto sozinha, porque, né, eu tive meu estudo aqui, esse curso deu muito trabalho. Por mais que, nossa, não passar a informação que já existe, eu já estudo isso há tanto tempo, mas deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Nossa, tipo, eu tô final de semana aqui todinho estudando e tal. Mas enfim, foi pra mim eu sou a pessoa que mais recebe, né, porque eu tô estudando e tal. Então vamos voltar pra cá, senão a gente não termina. Porque apesar de introspectiva eu falo demais às vezes. Atividade, então no sonho atividade mental é habitual. Eu não sei se eu perguntei isso, como que é pra você? Você raciocina muito enquanto tá dormindo? Você sente que essa atividade habitual é pra você? Na projeção consciente, a atividade íntima da consciência transcende em riqueza o próprio estado. Nossa, eu disse aqui 10 vezes, né. Raciocínio, é bom que fica fixo, é bom que fica fixo na mente da gente, porque eu acho que essa aqui foi fácil. É um ponto mais fácil de determinar. Porque nem sempre, porque, por exemplo, o estado vibracional ou som intracraniano é um indício de projeção astral, mas não é o tipo de coisa que, se não tiver som intracraniano e nem estado vibracional, quer dizer que é sonho? Não. Então é complicado, esse assunto é difícil. Mas deveria ser simples, né. Quando a gente tira do julgamento de: "Nossa, eu preciso estar absolutamente certo disso", né, os 2 têm importância, tanto o sonho quanto a projeção astral. A gente não deve, desconsiderar, até porque a gente não sabe se um dia na vida a gente vai fazer um curso de interpretação de sonhos, tem muita coisa valiosa ali. Atividade, raciocínio, julgamento. No sonho não há tempo, nem consistência clara, imediata das vivências, o juízo crítico fica ausente. E se aceitam os acontecimentos e situações mais absurdas com naturalidade, pois a consciência não está suficientemente alerta para despertar o sentido da atenção. Então, pronto. Se tem um raciocínio, quer dizer que é projeção astral? Olha só de novo, com bastante atenção. No sonho não há tempo, nem consciência clara,
imediata das vivências, o juízo crítico fica ausente. E se aceitam os acontecimentos e situações mais absurdas com naturalidade, pois a consciência não está suficientemente alerta para despertar o sentido da atenção. Então, no sonho, a gente não está alerta, a gente não está atento, a gente está meio bobado. Capaz, né? Na projeção consciente, o juízo crítico se faz sentir sempre. E se tem certeza indiscutível de que o corpo humano se encontra à distância da consciência, ou seja, esta se acha fora dele. Só que aqui ele compara sonho com projeção consciente. E quando a projeção é inconsciente? Porque às vezes nós não estamos conscientes de que estamos fora do corpo, mas nós estamos conscientes em relação à situação. Que é igual quando eu estava dando passe, eu estava consciente do que eu estava fazendo. Lá, eu nem trago a consciência. Complicado. No sonho, autossugestão. No sonho, a autossugestão não atua na coordenação das imagens. A projeção consciente, a vontade ou o pensamento determinam os atos e acontecimentos extrafísicos. Aqui eu já tinha visto em algum lugar que o sonho lúcido a gente consegue modificar tudo. Aí uma diferença entre o sonho lúcido e a projeção seria justamente a capacidade ali de estar movimentando tudo. Porém, na projeção astral, nós também podemos plasmar as coisas. Então, é, é, vamos estudando. Estado, vigília, né? No sonho, o sonhador não se recorda nem se conscientiza do estado da vigília física ordinária. Na projeção consciente, o projetor conserva à sua disposição todas as lembranças do estado de vigília física. É. Então, quando a gente lembrar, eu estou dormindo lá em casa. Então, a gente sabe um pouquinho do que é aqui. É, a gente se lembra, né? O sonho como estado alterado da consciência não apresenta a magnitude de experiência lúcida que a projeção consciente faculta de modo sui generis, de modo geral. Eu até li que era. O grau de consciência, a sensação de liberdade, o bem-estar, lucidez mental, expansão da noção de poder, permeabilidade às estruturas e aos corpos físicos, a volitação, euforia extrafísica, etc. Então, na projeção astral, nós temos diversas coisas que podem acontecer. Se você estiver sonhando, sonhando, se você tiver a lembrança de que você estava voando, ou então aquela que você está pesado, que está correndo, e tá fugindo de alguém, e aquilo pesa e você faz um esforço enorme. Nossa, eu detesto. Eu sou indireta. E até que tá. Não, eu até vou pegando, assim, tipo, nas coisas, como se fosse corrimão, assim, e vou fazendo força pra ver se vai mais rápido e tal, ali naquela perseguição que agonia. Então, as questões também, isso daqui tá em outra parte do projeciologia. Que é como se a gente fosse fantasma. Você sonhou que você está atravessando parede, que de repente você estava na rua e alguém passou por você, né? Provavelmente, ou as pessoas, ou você tem um cordão de prata, né? Que faz parte do nosso corpo extrafísico. Então, tudo isso é indício de que, na verdade, você está projetado. Qualidade. No sonho, as imagens surgem mais frequentemente deformadas, irreais, fantasistas, derivadas das criações da própria criatura. Na projeção consciente, a consciência visualiza imagens e vivências, experiências que não se deformam, reais, num meio ambiente definido, independentes da sua criatividade, que dispensam interpretações. Simples assim. Intensidade.
No sonho, as imagens das vivências são de intensidade inferior ao estado de vigília físico ordinário. Na projeção consciente, as imagens objetivas alcançam talvez o maior grau de intensidade de todos os estados conscienciais. É interessante a questão da visão, às vezes parece que a gente consegue uma visão de raio-x, assim, em relação às cores, aos detalhes. Eu reparo que às vezes é até difícil de trazer. Eu sei que eu estava lá projetada, que eu estava encantada com as cores, com os detalhes, mas quando eu trago para o cérebro físico para traduzir, eu tenho certeza que se perde. Mas mesmo assim, às vezes, eu consigo trazer imagens muito, muito vivas, muito, muito reais. Retenção. Os sonhos, embora com imagens mais fracas, permite lembranças mais fortes e fáceis, porque decorrem quase sempre de um estado consciencial perto ou dentro da condição de coincidência dos veículos de manifestação consciencial, ou pelo menos nas proximidades do corpo humano. A projeção consciente, conquanto apresentada em imagens mais fortes, permitem quase sempre rememorações mais fracas, evanescentes e fugazes, por se darem sem a influência direta do cérebro, o órgão físico do corpo humano, e sim a partir do paracérebro, o órgão extrafísico do psicossoma, que foi o que eu mostrei ali com os bonequinhos. Para determinação, no sonho, será inútil a tentativa de execução desta ou daquela ação no estado onírico num lugar escolhido antes de dormir. A projeção consciente torna possível, com resultados assegurados, a resolução tomada antes de se adormecer, de se dirigir para este ou aquele local durante a experiência e realizar ali a ação extrafísica adredemente planejada. Então, acho que já vi uma técnica de que você sempre antes de dormir pega um diário e anota o que que você quer fazer, onde que você quer ir, que teste que você quer fazer. Então você já sai direcionado para aquela situação. Teve uma vez que eu estava fazendo o curso do Laércio Fonseca. Tem uma aula em que ele explica como que acontece o transporte, como é que fala? O deslocamento em projeção astral. Eu lembro que naquela noite eu tive uma projeção em que eu deslocava absurdamente rápido. Eu lembro que eu conversei com uma mulher no México, assim, e parece que eu ia muito rápido, assim, de países em países. Foi bem foi bem interessante. Então, próximo aqui é translocação. Ou translocação já foi? Predeterminação. O sonho permite o trânsito extrafísico deliberado, mas relativo e ilusório interno apenas pensado da consciência. A projeção consciente faculta a execução pela vontade da translocação extrafísica num percurso ida-volta, nova ida, no mesmo itinerário, demonstrando ao projetor a vivência incontestável direta de situações extrafísicas comandadas pelo próprio arbítrio. Corpo. No sonho, o sonhador, por sonhar dentro de si mesmo, no cérebro, não tem a visão objetiva direta do próprio corpo humano estando fora dele, como acontece na autobilocação consciencial, fato característico e singular de que a projeção consciente proporciona, de modo impressionante, inclusive com a sensação tátil, o autoabraço, e a prova definitiva para o projetor consciente da existência do paracérebro do psicossoma. Reflexos. No sonho, as excitações sensoriais agem na produção de fantasias. Na projeção consciente, durante a ausência da consciência, perdemos pequenos toques externos do corpo humano provocam o retorno do psicossoma, com a sensação inconfundível da atração do cordão de prata, desconforto admonitório, sonhos intracranianos e outros fenômenos peculiares às repercussões extrafísicas. Interiorização. As ocorrências próprias do mecanismo da projeção consciente, como a interiorização lúcida da consciência pelo psicossoma, não são experiências que podem ser associadas ou confundidas com sonhos. Esse eu não sei, que é a interiorização lúcida da consciência. Duração.
Torna-se muito difícil prolongar o sonho. Na projeção consciente, a consciência determina a cessação ou continuação do período extrafísico, e através de treinamento perseverante, o projetor veterano pode fazer a experiência perdurar por 1 hora ou mais voluntariamente. Esse daqui eu nunca consegui, não. Mas teve uma vez que eu me lembrei aqui, que eu sonhei que estava o gerente da Saneago e eu, assim, estava numa sala de reunião. E eu falava pra ele, falei: "Está quase na hora de eu acordar, vamos procurar um relógio para eu saber que horas são", porque a minha expectativa era assim, tipo, pá, abrir o olho, pegar meu relógio, olhar e ser a hora exata do relógio de lá. Mas infelizmente, não, a ideia era genial, mas já pensou, ia ser muito legal, né. Mas a gente não encontrou, não encontrou nenhum relógio por lá. Recordação. No sonho, o sonhador não conserva a lembrança de imagens numa sequência lógica, correta e lógica. Então, esse daqui já é outro fator. No sonho, o sonhador não conserva a lembrança de imagens numa sequência correta e lógica. O projetor lúcido pode rememorar as ocorrências integrais e coerentes da projeção em todos os pormenores e, às vezes, nem precisa rememorar os fatos, porque não perde a consciência em nenhuma oportunidade durante toda a experiência. Pois é, mas a pessoa pode estar projetada sem lucidez. Ela pode estar projetada sem rememorar, né. Mas aqui, no sonho, o sonhador não conserva a lembrança de imagens numa sequência correta e lógica. Muitas vezes, igual esse pedacinho, assim, que eu contei. Se eu não tivesse consciência, se eu tivesse apenas procurando o relógio para eu fazer um experimento, por exemplo, o fato de ter ali uma sequência, isso já comprovaria que é projeção? Eu acho mais difícil saber o que que é sonho do que projeção. Realidades. Os projetores conscientes são capazes de ver e participar de eventos reais, bem como descrever lugares reais visitados durante o período extrafísico pela consciência, realizações estas que ultrapassam as possibilidades normais dos sonhos quanto à frequência, validade e intensidade das experiências conscienciais. Prosseguimento. No sonho prosseguimento, que surge depois de intervalo vígio de sono natural da consciência, as imagens continuam aparentemente incoerentes e ilógicas como vinham sendo antes. Então deve ser aquele em que a gente dorme e acorda sonhando, será? Na projeção prosseguimento, as imagens sequenciais dos episódios são coerentes e bem encadeadas umas com as outras, seja quanto ao tema único, aos cenários locais e às criaturas personagens da projeção consciente, tanto no primeiro quanto no segundo tempo das ocorrências. A segunda experiência projetiva confirma, de modo incontrovertível para o projetor consciente, o primeiro. Recorrência. No sonho recorrente, surgem reprises dos mesmos personagens, cenários, enredos oníricos que envolvem um tema constante. Na projeção consciente recorrente, não acontece repetição exata de padrões idênticos de acontecimentos extrafísicos, mas eventos afins que podem ser agrupados, inseridos ou classificados em categorias semelhantes. Interessante esse, né? Energias. Nos sonhos não aparecem exteriorização de energias, banho fluídico, fenômenos físicos e psíquicos ostensivos e peculiares ao complexo de manifestações da projeção consciente, seja antes, durante ou mesmo após os episódios. Porém, nós podemos sonhar com isso. É viagem. Tem um local lá na frente, eu acho que a gente não vai chegar a ler, porque vocês estão vendo que tá gigante, eu tô com medo de deixar todo mundo entediado, mas é necessário, vocês estão vendo que é complexo? São coisas que eu não queria colocar nas minhas palavras, porque eu tenho mais tendência a achar que é projeção do que é sonho. Posso estar errada, né. Então, por isso que eu quis ser eh, mais fiel aqui ao que o Valdo Vieira escreveu. Psicossoma.
As características individualíssimas do veículo de manifestação, o psicossoma, sentidas e observadas pela consciência do projetor projetado, não encontram similares nos estados alterados da consciência próprios dos sonhos naturais. Autoconhecimento. O projetor veterano distingue perfeitamente as projeções conscientes dos sonhos, de maneira convincente, incontestável e definitiva para si mesmo. Pois é, o problema é até a gente chegar lá, né? Ostensivas. As manifestações públicas ostensivas da projeção consciente, tais como a influência sobre pessoas, a aparição do projetor projetado a seres encarnados e outras, transcendem os parâmetros das manifestações dos sonhos. Encontros. Os encontros lúcidos da consciência do projetor projetado com seres encarnados ou entidades desencarnadas extrapolam definitivamente os limites restritos das manifestações dos sonhos. Outra coisa, tem nada a ver. Mas é o seguinte, depois de um tempo também, o Valdo começa a escrever assim, do projetor ou projetora, projetado ou projetada. Foi um dos primeiros que vi, assim, escrever sobre dessa forma, sobre as questões de gênero. Eu acho desnecessário. Eu acho, é, enfim. Vigis. No sonho, não existem testemunhas das ocorrências oníricas. Em muitos casos de projeção consciente, seres encarnados virgens presentes dão depoimentos coincidentes sobre os acontecimentos desencadeados ou presenciados pelo projetor projetado, por verem a sua aparição intervivos, ou testemunharem o fenômeno de sua locação física. Eu acho que esse daqui é quando, por exemplo, um médium vê alguém projetado. Frequência. Os sonhos são muito mais frequentes e melhor rememorados do que as projeções conscientes. Extrafísicas. Tá acabando, gente. Há projetores encarnados, projetados, testemunhas que presenciam ou participam diretamente dos mesmos eventos extrafísicos com outros companheiros, o que não acontece nos sonhos compartilhados. Laboratoriais. As experimentações de laboratório demonstram, na prática, com aparelho e monitoramentos especiais, a realidade da projeção consciente como estado alterado da consciência, bem diverso do estado do sonho. Por exemplo, as leituras eletroocutograma indicam a diminuição ou cessação completa dos movimentos binoculares rápidos durante o período da consciência projetada e assinalam um marcante aumento dos mesmos movimentos rápidos dos globos oculares durante o sonho comum ou no estado onírico. Abordagens. A abordagem, o enfoque e o tratamento consciencial de um assunto são bem diferentes quando o sonhador ordinário ou projetor consciente está em função. Vejamos dois exemplos. A mente condicionada da jovem telespectadora sonha colorida, envolvida no enredo fantasioso e mirabolante às voltas com um impressivo personagem da sua novela televisiva favorita. Ou a consciência da mesma jovem telespectadora se projeta extrafísica conscientemente invadindo, de modo direto e realista, a privacidade do autor-alvo e que encarna referido personagem novelesco. Então, aqui é até pra gente ver pra que a gente faz projeção astral? Pra ir atrás dos outros? Então, a gente tem que buscar, e aqui termina essa parte. A gente tem que buscar objetivos sérios, né? É curioso observar que o sonho, assim como o devaneio, é tão diferente da projeção consciente que chega a constituir também um processo para a consciência se projetar para fora do corpo humano, o denominado sonho projeciogênico. Eu vou só, sonho comum sob projeção consciente. O que a gente pode sonhar que a gente está projetado? Projeção semiconsciente. Então, essa daqui que a gente fica durante mais tempo. Eu vou deixar para vocês lerem isso tudo depois, tá vendo que é importante? Projeção consciente e o pesadelo. Paralelos entre pesadelo e obsessão extrafísica. Complicado esse daí também. Projeção consciente e alucinação. Paralelo entre alucinação e projeção consciente.
veículo de manifestação. O que eu estava com expectativa aqui de ter também, eu tinha procurado antes e agora procurei de novo para ver se não teria acontecido nenhum erro, né, que é deixa eu parar aqui, que é a diferença entre semiconsciente e sonho. Pode até ser que tenha aqui, né, mas daí fica muito comprido. Projeção aqui, deu projeção semiconsciente. Vamos ler aqui um pouquinho? Projeção semiconsciente, sonho no qual a consciência encarnada ingressa por algum tempo no estado em que sabe estar sonhando. Contudo, não consegue obter um maior grau de lucidez. Então, é projeção semiconsciente, ininterrupta durante todo o período em que se conscientiza de que experimentará o despertamento físico daí a pouco. É, então é algo próximo, né? Complexidade. A projeção semiconsciente é o tipo intermediário entre os três tipos básicos de projeções conscienciais, quanto ao percentual de lucidez: projeção inconsciente, projeção semiconsciente e projeção consciente. Admite-se hoje que o sono é fenômeno bem mais complexo do que se julgava antigamente. Então, enfim, é, o que eu queria mesmo era a diferença para aquela parte. Deixa eu deixar aqui de compartilhar a tela. Nos próximos eu acho que não teremos nenhum vídeo assim de mais leitura, né? Eu acho que era esse daqui mesmo. E tem um relato que ele é interessante. Para quem ficou, será que alguém ficou? Eu tô curiosa, conta pra mim se você ficou até o final. Porque esse daqui eu fiquei até com medo de repente, as pessoas não darem continuidade no curso por achar chato, enfadonho, né, porque geralmente as pessoas tem gente já é um negócio interessante também, porque as pessoas têm diferentes formas de aprendizado. Tem pessoas que já têm mais facilidade com leitura do que ouvindo, assim, uma conversa. Então pode ser que algumas pessoas gostem mais desse tipo de abordagem. Enfim, eu prefiro conversa do que leitura, mas eu queria trazer ele mais mais corretamente, mas me fala da vontade de ler, né, o Projeciologia todinho, mas é um tratado ali, ó, essa é a página 132 de 589, ele é grandinho. Eu acho que ele não é maior do que o Serexologia, que é o que estuda as nossas vidas passadas, presentes e futuras. Então, um relato. Quando eu estava fazendo o curso de assistenciologia do IPC, eu fiquei na casa de uma voluntária. E lá, eu cheguei tarde depois do curso, a gente jantou e acabou que, eu não lavei vasilha. E eu fui dormir provavelmente preocupada com aquilo, no que eu saí do corpo, daí eu fui lá lavar vasilha. Eu não estava consciente, né, tanto que se eu tivesse consciente de que eu estava projetada, eu jamais lavaria vasilha, mas estava lá lavando vasilha, até que ela chegou, me convidou para ir para dentro, aí eu senti voltando, assim, vindo para casa, voltei para o corpo e acordei. Não me lembro se senti EV ou não. No outro dia eu comentei com ela, eu falei: "Olha, eu sonhei que eu estava lavando vasilha, mas a pia não ficava aqui na frente, ela ficava aqui do lado". Aí ela começou a rir, ela falou: "Não, você estava projetada. Essa pia aí onde você viu, é porque na casa teve uma obra e realmente aí tinha uma pia. Então eu vi a pia que estava plasmada no astral, na na casa. Só que se a gente for estudar isso daqui, diferença de sonho ou de projeção, eu acho que se não fosse essa comprovação, eu acho que poderia muito bem ser confundido com um sonho, né. O que que você acha? Responde responde lá pra mim nos comentários, que aí eu sei que você ficou até o final e é um questionamento interessante, né. Então com essas coisas eu comecei a pensar, assim, que às vezes a gente descarta experiências que são
que são interessantes, que trazem elementos interessantes que só porque a gente não tem lucidez. E lucidez é um detalhe, porque fato é que a gente sai do corpo todo dia, né, e principalmente quem está estudando esse assunto, eu acho que a possibilidade é muito maior. Por isso que é importante a gente estudar e fazer técnica de rememoração. A gente já sai, o que a gente precisa é lembrar e fazer isso daqui que a gente está fazendo. Ah, o que que é sonho, o que que é projeção, eu realmente estava projetada ou eu estava sonhando, se eu estava sonhando, por que que estava sonhando com aquilo, né. E, então, até aqui é isso. Aguardo os comentários de vocês. Esse eu pedi bastante, não foi? Foi muita pergunta, foi muita coisa. Ai, meu Deus. É, é interessante, assim, tá aqui sozinha, enquanto algumas pessoas vão ver, né, vão ver o vídeo, umas vão gostar, outras não. De vez em quando até agora não aconteceu, né, depois que eu fiz o curso, mas, eh, quando falava não, eu falo ainda, né, mas em vídeos sobre vidas passadas e tal, de vez em quando vinha alguém reclamar, mas é assim mesmo. E pra você que aguentou até aqui, parabéns, estamos indo muito bem. Esse daqui já é o terceiro, o quarto já está gravado também, o quinto é para ser os mentores espirituais. Então ficamos por aqui. Muito obrigada e te vejo no astral estudando. Até mais.